Os evangelhos começaram a ser escritos 70 anos depois de Cristo. Nenhum dos escritores evangélicos, isso é arqueologicamente comprovado, foi contemporâneo de Jesus. Não, as cópias... O que você pode acreditar... As cópias que chegaram o que você até pode nós, acreditar é na inspiração divina, que aí eu não vou questionar porque é uma questão sua de fé. Agora, materialmente falando, é comprovadamente, arqueologicamente que eu tô falando. Não, Marcos e Mateus conviveram com Jesus. Não, mas quem escreveu foram os discípulos de Marcos e Mateus. Não. João conviveu com Jesus e eles escreveram. Não. É só você... Pátimos, desculpa. Dá um Google. O primeiro evangelho começou a ser escrito no ano 70, era comum. Tudo bem, mas os escritores, Mateus, Marcos, João, conviveram com Jesus. É segundo Marcos, segundo Mateus, foram os discípulos deles que escreveram. João passou ali na ilha, foi escrevendo. É a primeira coisa. Cara, isso é uma das primeiras coisas que a gente aprende em teologia. Por isso que na faculdade de teologia a gente tinha uma brincadeira, uma frase que dizia assim: quem lê a Bíblia vira cristão, crente. Quem entende a Bíblia vira ateu. Entende? Porque quando você começa a entender as nuances, inclusive provas materiais, provas dos escritores, tal, vou te dar um exemplo. A partir do final de Marcos, não existe nenhum pergaminho que diz foi inventado por um escriba, porque o Marcos termina quando as mulheres fogem de Jesus. Aquele final de que elas contaram ou não foi inventado séculos depois, porque um escriba achou que estava muito vazio a história. Não existe nenhum pergaminho que conta aquela história, absolutamente nenhum. E isso é provado arqueologicamente. Entende? Então é isso que eu tô te falando. Por isso que eu falo, a fé é uma coisa e a prova epistemológica é outra. Então, se a pessoa fala que acredita por fé, eu não questiono, porque fé eu não posso questionar, é um direito que a pessoa tem. Agora, eu não sou obrigado a acreditar porque a outra pessoa acredita. E simples assim. E eu não preciso provar que Deus não existe, porque o ônus de provar é de quem afirma, não de quem nega. Existem mais de uma maneira de se provar. Existem provas materiais de pessoas que viveram milhares de anos antes de Jesus, e Jesus não tem nenhuma prova material. Porém, a academia aceita circunstancialmente que existia um Jesus histórico, um líder judaico, subversivo, né? Existiam vários tipos de judaísmo na época, que arrastou multidões, e que essa multidão ela permaneceu após Jesus. E aí o apóstolo Paulo, que era conhecido, que era Saulo de Tarso, ele vem e ele reúne essas congregações que estavam se dispersando e cria a teologia da congregação cristã. Isso é o que a gente conhece pela historicidade do cristianismo.